Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você passa a acompanhar mais um Profissionais e Profissões. Neste programa vamos falar na área da saúde, mas especificamente dos profissionais de enfermagem. Bom, e para falar sobre esta profissão, enfermagem, nós vamos conversar com a dona Gisela Greco. Ela que é enfermeira e vai estar falando para a gente sobre as atribuições e também como se faz, né? Como se formam os enfermeiros. Seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigada. Gisela, quantos anos na profissão? 33. 33 anos de enfermagem. 33 anos de enfermagem. Bom, vamos começar lá atrás. Quando começou? O que te levou? Quantos anos? De onde surgiu a tendência, essa vontade? Eu tinha 16 anos quando eu terminei o ensino médio, hoje ensino médio, né, na época colegial, e eu já tinha feito patologia clínica na época, e eu queria ir para a área da saúde. Eu, na realidade, prestei vários vestibulares, não só na área de enfermagem, em outras áreas, mas passei na faculdade de enfermagem, fiz vários, passei em vários, fiz assim, um mês de cada e fui para enfermagem e é a minha vida. Então passou em cada uma e falou, bom, eu vou experimentar essa aqui, não é isso que eu queria, não é isso aqui eu que queria. A gente podia fazer isso, né? Aí, enfermagem, quantos anos estudaram? 3 anos na minha época, hoje 4, algumas faculdades 5. Mas na minha época, porque nós fazíamos período integral, eu sou da antiga Dom Domênico, do Guarujá, nós fazíamos 3 anos, mas em período integral. Integral, ou seja, de manhã e à tarde, inclusive sábado. Sábado também. Se formou aos 21 anos? Me formei com 20 anos para 21. 20 para 21 anos. Já com aquela vontade de trabalhar, mas cuidar de pessoas, era isso? Sim, era uma profissão que na época, né, hoje muito mais politizada e muito mais científica, na época que eu me formei não. Mas sempre tive muita vontade de cuidar, sempre gostei muito do que eu faço e do que eu fiz, né? Eu sou apaixonada, então assim, sempre com a arte de cuidar mesmo. Bom, na faculdade, estágio? Estágio. E depois do estágio? Como é que foi? Então, depois do estágio eu fui para fora, eu tive uma experiência fora do país e voltei. O meu primeiro emprego foi no antigo Cid Pérez, quando eu fui chefe de enfermagem. Eu tinha na época acho que uns 70 70 auxiliares, na época não existia o técnico, ainda não era muito difundido. Aí vem a jornada, fui para São Paulo, tenho 15 anos fora da Baixada, voltei para cá, junto com o Hospital Frei Galvão, porque eu trabalhava com a Intermédica em São Bernardo e a gente foi convidada para vir para cá, porque a minha primeira área foi centro cirúrgico. Eu sou especialista em centro cirúrgico, central de material, e tenho uma especialização e tenho um estudo muito em anestesia, então era o que eu amava fazer. Então, trabalhar no centro cirúrgico? Eu comandava o centro cirúrgico dos hospitais em São Bernardo e São Caetano, e vim para cá para montar o centro no Frei Galvão e trabalhei no centro cirúrgico lá. Um centro cirúrgico pequenininho, eu estava acostumada com 12, 18 salas, aqui a gente veio para o centro cirúrgico pequenininho. E foi quando eu saí de alguns outros locais, Prefeitura de São Paulo e outras prefeituras, e aí vim para Cubatão e prestei aqui e passei. Fui coordenadora de enfermagem do Hospital Modelo. E aí trabalhei na saúde pública em todos os lugares de Cubatão. Montamos o SAMU, eu e o enfermeiro Jordão, nós montamos o SAMU da cidade. Uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque nós trouxemos para a cidade o SAMU, com muitos problemas, porque as pessoas não acreditavam, mas nós tivemos
na época, pessoas que acreditaram, o secretário de saúde, o próprio prefeito, e nós trouxemos para a cidade com muito orgulho e está aí. Ainda, né, eu tenho o ran-ran da ambulância tocando, é uma coisa Gosta que sou apaixonada. E hoje eu estou na área do trabalho, que é uma das minhas especializações, foi a minha primeira especialização. Hoje eu trabalho no Sereste, né, que é o Centro de Referência ao Trabalhador. Nós somos fiscais sanitários do trabalho, então nós fiscalizamos toda a área de acidentes, toda a parte do trabalho, damos assistência ao trabalhador, não assistência à doença, mas assistência aos acidentes de trabalho, toda essa parte conjuntamente com os sindicatos. Profissão de enfermeiro ou enfermeira. Sim. Né? Existe o técnico em enfermagem e o auxiliar. E o auxiliar. São duas coisas distintas. Bem distintas. Vamos começar a falar do técnico de enfermagem. São 4 anos de estudos? Não. É assim, nós somos, dentro da saúde, uma das únicas, ou não a única profissão, que nós temos a parte técnica e a parte de auxiliar. Então, o auxiliar, ele tem um estudo, dependendo do local, 12, 13, 14 meses. O pré-requisito dele é ser ensino fundamental, 9º ano. Ele pode trabalhar em hospital, em clínicas, seguindo uma orientação do conselho. Hoje, a maioria dos hospitais contratam técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem são 1.200 horas com estágio, diferencia. Para o auxiliar, você tem uma carga horária de estágio, para o técnico, uma outra carga horária de estágio. Como a gente segue sempre o que o Conselho Regional de Enfermagem, que é o COREN, nos orienta, o técnico ele seria para setores fechados. Hoje, não que ele está pulverizado em todas as áreas, mas ele tem uma outra bagagem que não tem o auxiliar. Ele tem administração, ele tem atendimento pré-hospitalar, ele tem outras coisas que não tem o auxiliar. E aí nós temos as enfermeiras. Enfermeiras nível universitário, 4 anos, estágio. Ela tem estágio em todas as áreas. Ela aprende o que o auxiliar aprende, ela aprende o que o técnico aprende, aí ela aprende a área a parte de enfermagem, a parte técnica, administração, alguns procedimentos, aí ela tem a diferenciação. Quais são as atribuições? O que cada um faz dentro de uma estrutura hospitalar? O que o auxiliar de enfermagem faz, o que o técnico de enfermagem faz e o que a enfermeira faz. A enfermeira é responsável pelos dois? A enfermeira é responsável pelos dois, o auxiliar e o técnico só devem responder a uma enfermeira. Hoje a enfermeira é uma responsável técnica. Ela é responsável técnica do seu setor. E a coordenadora da equipe toda, que seria, a gente chama de coordenadora de enfermagem ou chefe do serviço, ela é coordenadora pelo hospital. Ela é responsável técnica do hospital. Hoje, toda instituição, aonde você tem auxiliar e técnicos, ou você tem procedimentos, tem que ter uma enfermeira. Desde clínicas de saúde ocupacional até o hospital, empresas e tudo isso. Sempre tem que ter uma enfermeira. Então, hoje, nós respondemos tecnicamente. Hoje, então, a enfermeira, antigamente não era assim? Não, antigamente não tinha essa obrigatoriedade, na época que eu me formei. E esse curso, esse espaço técnico e auxiliar, isso veio de um tempo para cá, ou já existia? Não, sempre existiu. Antigamente, nós tínhamos o atendente de enfermagem, que era um cursinho básico e que foi extinto pelo conselho, só agora o auxiliar e o técnico. Quando eu me formei, nós tínhamos bastante auxiliar. Hoje as pessoas estão evoluindo e aí a maioria hoje já faz o técnico. Você comentou que trabalhava muito, gostava de trabalhar no centro cirúrgico. A enfermeira, ela é responsável o que no centro cirúrgico? É responsável por tudo. Ela é responsável por toda a equipe de enfermagem, todos os procedimentos, desde
limpeza de uma sala, montagem de uma sala cirúrgica, escala de cirurgia, uma sala de recuperação, pela central de material, que é o coração do hospital. Central de material é o coração do hospital, porque é dali que você distribui todos os materiais estéreis para o local do hospital, não só o centro cirúrgico, como enfermaria, essas coisas. E assim, ela é responsável porque se houver uma má esterilização, você vai ter uma contaminação, uma consequência ao paciente. Então, na realidade, ela é responsável por tudo isto. Sendo que você tem várias enfermeiras, você tem que ter enfermeira, vai depender do dimensionamento, ou seja, do número de salas e do número de funcionários, você vai ter o número de enfermeiros. Geralmente é uma enfermeira por cada hospital, 2, 3, ou um número de profissionais desta área por unidade hospitalar. Então, depende desse dimensionamento. Do tamanho, né? Então, 100 leitos ou 10 salas de cirurgia. Normalmente assim, uma enfermeira sempre é responsável por uma ala. Isso vai depender também, se eu tiver 100 leitos, eu vou ter que ter mais enfermeiros, tá? Mas normalmente uma enfermeira, ela não pode hoje, com a conquista do conselho, ela não pode hoje responder por 2 unidades. Ela responde por uma única unidade. Que quando eu me formei, eu sempre faço assim, quando eu me formei, eu era responsável pelo hospital inteiro, a única pessoa era eu. Aí agora facilitou. Agora muito, até porque hoje eu tenho a prescrição de enfermagem, que a gente chama de SAI, onde você prescreve paciente por paciente, colocando os cuidados, todos os cuidados que ele deve ter, porque tem que ser checado pela equipe de enfermagem. Eu tenho a evolução do paciente, eu tenho que evoluir o paciente. Para você ter uma ideia, assim, o médico prescreve medicamento, eu prescrevo cuidado. O médico evolui clinicamente o paciente, eu evoluo o paciente também. Então, hoje nós temos as mesmas funções, além de ter a administração da ala inteira, atendimento aos pacientes. Responsabilidade e autoridade também. Sim, a enfermeira passa a ter essas autoridades, essa autoridade dentro. Então, se nós temos uma ala infantil, uma enfermeira, uma ala feminina, outra enfermeira, masculina, outra enfermeira. No caso, uma maternidade, outra enfermeira. Né? E ali a equipe que ela trabalha. E hoje, os hospitais de ponta, eles estão pedindo que as enfermeiras tenham o quê? Especialização. Então, hoje não é só fazer a faculdade. Hoje nós fazemos especialização. Então, não é só a faculdade, né? Tem a especialização. Sim. Quanto tempo de especialização? Vai depender. 1 ano, 1 ano e meio. Vai depender da área que... Hoje a enfermagem, inclusive, está autorizada a fazer estética. A gente faz que eu estou fazendo, uma pós em estética e você pode, sim, desenvolver procedimentos estéticos. Dificuldade hoje bem maior para se tornar uma enfermeira ou não? Ou você vê como um facilitador todas essas regras e mudanças que aconteceram? Não, eu acho que assim, o campo de trabalho hoje é um pouco mais restrito pelo número que nós temos. Aumentou o campo, mas aumentou também o número de de enfermeiros. Mas como eu sempre falo, nós estamos em crise, é o que todo mundo diz, né? Na saúde a gente não tem crise, porque a gente não consegue reduzir a doença. Se aumentando a população, se aumenta a demanda. Sim, então, quer dizer, nós temos crise sim. Óbvio que todo mundo sentiu, mas essa escassez de emprego, não. Déficit dentro desse setor? Falta técnicos, auxiliares, enfermeiros? Falta. O setor público é o que mais contrata? Não. Não, o setor privado é Setor privado. que vem contratando mais. O setor público precisa ter, se não forem as terceirizadas, precisa ter concurso. Tá. E aí dificulta. Aí dificulta um pouquinho. Mais. Nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta nesse bate-papo. Daqui a pouco, logo após o intervalo, profissionais e profissões. Estamos de volta
com a enfermeira Gisela Greco. Vamos falar um pouquinho da... Parece que existe um preconceito, o homem não se sente enfermeiro, não participa muito dessa profissão. É uma área restrita para as mulheres, então? Não, não é uma área restrita. Eu tenho, na própria escola, eu tenho muitos técnicos e auxiliares e mesmo na prefeitura a gente tem vários enfermeiros. Então essa ideia de que é uma profissão voltada para a mulher, ela é errônea? Não, ela é aberta. Sim, tem muito mais mulheres do que homens, mas não que ela seja restrita a mulheres. A mulher é mais exímia nisso? Ela é mais detalhista? Aí você vai me colocar com os Não, meus pela, amigos enfermeiros, você vai me colocar. pela naturalidade feminina, só por isso. Não, eu acho que não. Eu acho que sempre, assim, antigamente existia um preconceito mesmo, né? Ah, faz enfermagem, não é homem, né? É, sim. Mas não, isso não existe. Ou será que a gente vê a imagem da enfermeira como aquela imagem de cuidadora, de mãe? De mãe, de mãe. Tem essa coisa de que vai cuidar? Tem. É uma das coisas que a gente bate muito, principalmente nos cursos técnicos, que nós não somos mãe. Eu ainda brinco e digo assim, eu não sou mãe do paciente. Eu sou ali uma pessoa que eu presto cuidados ao paciente. Mas eu não sou mãe e vocês não são mães. É difícil lidar com esse lado emocional? Tem uma sobrecarga emocional? Tem. E as pessoas muitas vezes falam para mim assim, eu ouço muito isso, você é fria. Eu não sou fria, eu choro quando eu perco um paciente, mas perto do paciente, eu tenho que mostrar meu equilíbrio emocional. Mas você vai atender na rua e você pega um acidentado, uma criança, balança. A gente que é mãe, balança. Mas eu não posso deixar o meu emocional, né? Então, esse controle emocional que faz transparecer que é frio, mas sim, não, é um controle. Nós choramos do mesmo jeito que qualquer pessoa. E como é que é lidar com essa carga emocional, considera isso? Uma conversa, como se extravasa essa carga emocional? É pesado. É pesado até porque todo mundo da enfermagem, são raras as pessoas que conseguem hoje ter só um emprego. Normalmente a gente tem uma carga extensa, dupla ou muitas vezes tripla, né? E a gente, na verdade, acho que a gente aprende a trabalhar com isso. Porque eu digo assim, enfermagem é a única profissão que lida com as duas coisas que o ser humano não gosta muito de falar, né? O nascimento todo mundo gosta, mas a morte não. Então nós lidamos no mesmo dia com o nascimento e com a morte. Com vida e morte. Sim, tanto que os nossos conceitos mudam completamente. Você diz em relação à valorização da vida? A vida, é assim, todo mundo dá muito valor ao final de semana, né? Nós damos valor também às nossas folgas de segunda-feira, porque muitas vezes nós temos que trabalhar no sábado e domingo, né? Todo mundo diz assim, mas você vai passar o ano novo dentro de um hospital, o Natal dentro do hospital? Eu já passei muitos natais e rompi muito ano e assim, a gente fazia festa, né? Tipo, une as macas, cada um traz uma coisa, quem pode ir a gente leva o paciente que pode ir, quem não pode a gente... Quer dizer... Acaba levando o Réveillon para dentro do Sim, é uma profissão, né? É uma profissão que lida com vidas. Então, você não pode trazer os seus problemas de dentro, de fora para dentro. Lidam com a demanda diária, aquela coisa do real time. Aconteceu agora, não dá para deixar para depois. Não. Então, é uma profissão maravilhosa. Você disse que teve o seu tempo no SAMU. A enfermeira saía na ambulância, acompanhava? Também. E nesse seu período de SAMU, emergência? Sim. Sempre emergência. Como é que é lidar com essa emergência? Como é que é essa adrenalina entre sair do posto, né? Sair do local onde está se estacionado e ir encontro a quem pede socorro? Primeiro, fascinante. Adrenalina sobe. É uma adrenalina que ninguém pode entender, só quem é samuzeiro, como a gente fala, só quem tem a veia do SAMU consegue entender, tanto o médico como o enfermeiro, como o técnico,
É só nós que podemos entender o que é, trabalhar nessa área. Muitas vezes a gente encontra alguns chamados que não são nada, né? Porque a população... porque a população, infelizmente, ainda tem uma dificuldade, chama a ambulância, muitas vezes, para coisas que não tem necessidade. Mas como você pega muito óbito, como você pega muitos acidentes, aqui a gente tem acidentes na ferrovia, acidentes ali no entroncamento das vias, né? Nas estradas. Então, assim, você pode pegar tudo. Então, você pode pegar uma simples clínica, como você pega um encarceramento, trabalhando junto com o bombeiro, que é muito parceiro. Quer dizer, você pode pegar o bom e o ruim, mas... No percurso, vocês recebem informação? Assim, na realidade, o SAMU, ele trabalha da seguinte maneira. Faz-se o chamado, né, e mais ou menos se explica o que está acontecendo. Só que muitas vezes a pessoa ou explica demais e aumenta até pelo nervosismo, ou às vezes não explica muito. Nos dão a localização e a gente vai. Hoje, o SAMU de Cubatão já tem a motolância. Então, quando é alguma coisa muito grave, a moto sai primeiro, chega mais rápido, para que a gente possa ir com a ambulância. Né? Normalmente, a gente tem ambulância básica, de suporte básico, e de suporte avançado. A suporte básico é aquela que sai com o técnico e o motorista, que é um socorrista, eles todos têm curso. Aqui em Cubatão, todos eles têm curso. Quando era a prefeitura, as terceirizadas também acredito, porque foi uma das preconizações. Né? E aí, na UTI, sai o médico, o enfermeiro e o condutor, né, como a gente chama. Nessa sua vasta experiência, um momento que te marcou, um paciente que chamou a atenção, um momento em que a Ângela se sentiu abalada emocionalmente, positivamente ou não? Algo que te marcou e que você sempre lembra? Eu me lembro aqui em Cubatão, nós tivemos um caso de uma criança e essa criança precisava ser adotada e nós prestamos todo o cuidado e ela acabou sendo adotada porque a mãe tinha falecido. E a nossa luta para que isso acontecesse, para ela ter um lar, isso me emocionou muito. Isso é uma coisa que eu lembro, porque era um cuidado já de mãe também, não era só um cuidado... Foi uma parturiente que faleceu durante o parto? Foi uma parturiente que faleceu por outros motivos, não foi pelo parto, e essa criança ficou órfã. Então, teve um trabalho todo da pediatria de Cubatão, para que essa criança ficasse bem, porque ela também tinha alguns probleminhas, para ficasse bem e fosse adotada. Enquanto estava internada, todo mundo se mobilizando? Todo mundo se mobilizava, da fralda ao leite, tudo. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque a humanização, né? Uma das bandeiras foi defendida na cidade. Né? A humanização da saúde. A humanização. Tiveram vários, né, assim, de pacientes que entraram praticamente mortos por acidente e saíram e deram, olha, estou saindo, muito obrigada, que pra gente, assim, o reconhecimento financeiro existe porque nós somos, é uma profissão. Sim, claro. Mas a gente brinca, e você entra poliestrupiado e você sai andando, é o maior reconhecimento que a gente tem. Na realidade, eu acho que é o maior reconhecimento. Você ver o paciente bem ou se recuperando, não tem coisa mais gratificante. Em relação, nós temos agora a longevidade, né? E a terceira idade, e com a idade alguns cuidados. Muitos enfermeiros acabam trabalhando com os idosos. Sim. Qual o perfil de um enfermeiro para lidar com as pessoas de idade? Precisa saber ouvir. Qualquer um que trabalha com idoso precisa saber ouvir.
Prioridade? Prioridade é saber ouvir. O idoso, ele precisa, além de toda a parte de prevenção das doenças, né? Mas ele precisa ouvir, porque o idoso, ele não é ouvido. Porque ele, muitas vezes, não se tem tempo dentro da família para se sentar com o idoso e conversar, e ele fica à margem porque ele já não é tão produtivo, ele já não enxerga bem para ver uma TV, ele tem as histórias do passado que ninguém quer ouvir porque demanda tempo. Então, hoje, o enfermeiro, eu vejo assim, para fazer geriatria, principalmente em casas de repouso, né, que hoje não é mais casa de repouso, a denominação, mas precisa saber ouvir, precisa ter a humanização e precisa deixar que o idoso... Tem que ser uma pessoa que saiba ouvir, então tem que ter todo um lado paciente, um lado consensual. Trabalhar com o idoso é muito bom. Trabalhar com o idoso é reviver muitas coisas e você aprende com o idoso, né? Você tem idosos que contam coisas de 1912 que você não existia, né? Tipo assim, a pessoa não era nascida, então você começa a aprender história com o idoso. Trabalhar com o idoso eu digo que é você se reciclar dia a dia. Em relação ao mito enfermeira-injeção, geralmente as crianças têm esse mito. A enfermeira é a vilã, que aplica a injeção. Isso é bem culpa dos pais. É bem culpa dos pais. É bem dos pais, porque os pais falam assim, se você não parar de chorar, eu vou te levar para tomar injeção. Aí cria esse medo. Aí, né, toda criança tem medo, como a gente tem a síndrome do jaleco branco. Muitas vezes eu estou atendendo o paciente, não é criança, é adulto. A PA vai lá para cima, sobe. 22 por 14, né? Mas é a síndrome do jaleco branco. Vê o branco, fica... sobe Mas é o medo, a gente incute, né? Olha, se você não fizer isso, eu vou te levar para o hospital, você vai tomar uma injeção dolorida, a mesma coisa que o medo da bezetacil. Mas a injeção por si, ela dói, é o jeitinho ou é dependendo da injeção? Não, vai depender da injeção, dói, porque é o líquido que entra, né? Tem umas pessoas com uma mãozinha mais leve, outras com a mãozinha mais pesadinha. O paciente faz a mão ficar pesada? Não, às vezes é o jeito... Não, mas você sabe que existe isso. É o jeito de você posicionar a sua musculatura. Se você enrijece a perna numa injeção no glúteo, com certeza você vai ter mais dor. Com certeza. Com certeza. Em relação ao perfil para se fazer um curso de técnico de enfermagem, de enfermeiro e de auxiliar, qual o perfil? As pessoas que estão nos assistindo falam, poxa, eu me dou bem, eu gosto de ajudar, eu quero participar, eu queria fazer um curso eu queria entrar nessa profissão, queria entrar nesse mercado. Qual o perfil? Eu vou falar que no meu modo de ver não tem perfil. Na realidade, primeira coisa, para se fazer enfermagem precisa se entender que o delete não existe, né? A maioria das pessoas hoje trabalham com computador e nós também trabalhamos, né? Hoje a enfermagem está bem informatizada, mas aquela teclinha do delete não existe. Tudo que eu fizer para o meu paciente ou para o meu cliente e fizer errado, ele vai ter as consequências. Não é algo que simplesmente ele dá, tem a consequência. Tem um dia seguinte. Tem um dia seguinte. Então, assim, podem ser coisas que não acarretem nenhuma sequela, mas eu posso, por uma imprudência ou por uma negligência, na realidade, deixar meu paciente cair. Né? Eu posso aplicar uma medicação errada, a medicação errada porque eu não li corretamente, né, a prescrição, ou de uma técnica errada. Eu posso ocasionar vários problemas ao paciente. Então, na realidade, eu acho que o perfil é comprometimento. Para a gente ser da área da saúde, eu não digo só da enfermagem, tá? De toda a área da saúde, eu acho que precisa ter comprometimento. E gostar. Se a pessoa gosta, se a pessoa tem pelo menos alguma afinidade com o ser humano, o que precisa ter. Não adianta a gente
ter que lidar com o ser humano e não gostar de lidar, não gostar do ser humano. Então aí não tem como. Mas assim, eu acho que tudo é moldável, você precisa se apaixonar. Vamos acompanhar então alguns depoimentos dos alunos do curso de enfermagem. Vamos lá. Eu sempre me identifiquei com essa profissão e eu gosto de ajudar as pessoas e tive uma oportunidade aqui na nossa cidade. Eu sempre amei essa área, né? Desde muito nova, ainda sou, mas eu sempre corri atrás porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E além de ajudar as pessoas, é algo que eu vou fazer porque eu sei que é o que eu gosto, né? Muita gente trabalha muito pelo dinheiro, mas a gente tem que trabalhar por amor, porque tem muitas pessoas precisando da gente. Fora minha família, né, que minha tia é enfermeira, e eu quero continuar nessa área assim, porque eu sei que através de mim eu posso ajudar muitas pessoas e isso vai ser a minha maior alegria, vai ser muito gratificante. Era tudo o que eu esperava, né? Até porque eu já tinha visto como era trabalhar na saúde, porque eu já trabalhei na área da saúde. E eu estou aprendendo cada dia mais. Mudou bastante minha visão, né, de como é trabalhar na área da saúde. E é isso. Que recado você dá para aquelas pessoas que estão te assistindo agora e que têm vontade de seguir a profissão de enfermagem? Olha, se a pessoa tem interesse, faça. Realize seu sonho. Porque trabalhar na área da saúde é humanização. Você tem que dar o seu melhor e pensar no próximo, né? E se a pessoa vê que ela tem a capacidade disso e tem vontade, vá em frente, conquiste seu sonho, como eu estou fazendo o meu. O número maior é de mulheres fazendo o curso. Você sentiu algum preconceito, alguma coisa desse sentido? Não, elas são bastante amigas, a classe em si é bem amigável e não sinto nenhum preconceito. Claro, tem umas piadas, mas é tudo questão de amizade mesmo. E o que te leva a optar pela enfermagem? Primeiro foi um desejo da minha mãe, né? Mas eu nunca me senti forçado porque eu tive alguns casos que aconteceu comigo e eu fui hospitalizado e eu gostei bastante da profissão porque os enfermeiros de lá me deram bastante auxílio e eles até me ajudaram na questão da profissão. Você falou da sua mãe. A sua mãe é da área de enfermagem, da área de medicina? Não, ela não é. Ela é costureira, mas ela sempre quis ser enfermeira. Então acho que seria bom eu seguir os passos, querer seguir o futuro que ela entendia ter. Pretendo atuar cardiologia, traumatismo, traumacologia e urgência e emergência. Bom, tá aí os futuros profissionais da área de enfermagem. Estamos chegando ao final de mais esse Profissionais e Profissões. Quero agradecer a sua gentileza, a sua recepção e partilhar conosco a experiência profissional. Obrigada pela oportunidade e para que eu possa falar um pouquinho da área de enfermagem. É muito importante isso. E assim encerramos mais esse Profissionais e Profissões. Continue na programação da sua TV Câmara. Acesse o nosso conteúdo também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, ou também no Facebook. E até o próximo programa.